Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Começa agora mais uns Donos da Bola. Os Jogos Olímpicos do Rio já terminaram ontem, né? Deixando muitos momentos inesquecíveis marcados na vida dos brasileiros e, lógico, na nossa vida também, né? E a gente vai mostrar o desempenho dos atletas da nossa região, como também uma bela entrevista com a capitã Dara Diniz, do handebol feminino, que se despediu da seleção do Rio de Janeiro. Vamos falar o desempenho dos atletas, vamos falar de futebol, de futsal, muitas informações para você hoje que nos acompanha aqui na tela da Band. E aqui comigo o meu parceiríssimo Antônio Carmo. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Andressa, meus amigos dos Donos da Bola. Cenário meio novo aqui, mais bonito, mais clarinho para a gente poder, depois de passarmos 4 dias lá no Martins Pereira, mais uma vez aqui os nossos agradecimentos ao pessoal da Urban, ao Ademir, a toda a rapaziada, Grande Carioca, pessoal lá da Urban que nos recebeu de braços abertos lá no Martins Pereira. Estamos de volta aqui em nossos estúdios e claro que hoje ainda com a ressaca da grande festa olímpica, que foi realmente um evento para a gente ficar orgulhoso daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. E se a seleção de basquete, não, de vôlei e a de futebol masculino não tivesse ganhado, dá a impressão que não ia ter valido a pena, né? Foi, um alívio total para todos nós, né? Vamos continuar falando dos Jogos Olímpicos, então, do Rio de Janeiro, porque chegaram ao fim e ontem foi o último dia de competição em que atletas da nossa região estiveram em quadra. Confira agora um balanço geral do desempenho da nossa região nas competições do Rio 2016. 23 atletas, entre nascidos na região, integrantes das equipes que representam o Vale em competições, estiveram no Rio de Janeiro nas mais diversas modalidades. No handebol feminino, a seleção brasileira da capitã Dara, nascida em Guaratinguetá, terminou em 5º lugar. No masculino, Mike, Lucas Cândido e Alemão, do handebol Taubaté, ficou na 7ª colocação. O atleta de Campos do Jordão, Márcio Apel, disputou o concurso completo por equitação, prova do hipismo, e ficou em 39º lugar no individual e em 7º lugar na disputa por equipes. Na ginástica rítmica, Natália Gáudio, da equipe de São José dos Campos, não avançou à final e ficou pela fase de classificação em 23º lugar. Já o ciclista do mountain bike, Rubens Valeriano, que compete pela equipe de Taubaté, ficou em 30º lugar na prova do cross country. No ciclismo BMX, Priscila Carnaval, que representa São José, chegou à semifinal, mas ficou em 15º lugar. E a maratonista Adriana Aparecida de Cruzeiro ficou na 69ª posição. Nas lutas, a região ficou sem medalhas. Júlia Vasconcelos, do Taekwondo de São José dos Campos, perdeu a sua primeira luta e terminou sua participação em 11º lugar. Alex Pombo, do Judô, também de São José, ficou em 17º lugar na categoria até 73 quilos. No boxe, os atletas da equipe joseense não foram bem. Julião Neto, do peso mosca, perdeu seu primeiro combate e ficou em 17º lugar. Joedson Teixeira, na categoria meio-médio ligeiro, venceu sua primeira luta, mas parou nas oitavas de final e ficou em 9º. Mesma posição alcançada por Robenilson de Jesus, na categoria peso galo. No retorno do rugby aos Jogos, a região contou com 5 atletas do São José. No masculino, os irmãos Daniel e Felipe Sancerri e Lucas e Moisés Duque representaram a seleção brasileira e ficaram na 12ª posição. Já no feminino, Edna Santina ajudou a equipe nacional a conquistar um honroso 9º lugar. E a única conquista de medalha da região aconteceu no vôlei masculino. Lucarelli, Éder e Wallace, do Taubaté, alcançaram o tão sonhado ouro. Na final disputada ontem, o Brasil venceu a Itália por 3-0, parciais de 25-22, 28-26 e 26-24, e voltou a ficar no ponto mais alto do pódio após 12 anos. Os atletas também tiveram conquistas individuais. Wallace foi eleito o melhor oposto e Lucarelli o melhor ponteiro da competição. E lembrando ainda que o ciclista Kleber Ramos, da equipe de São José, foi desclassificado da prova de ciclismo de estrada dos Jogos do Rio após ter sido flagrado no exame antidoping. Vamos falar do vôlei, porque foi o que esquentou o coração da galera, que foi o que deu muito orgulho. Os jogadores choraram, honraram a camisa do Brasil e, lógico, eles não nasceram na nossa região, mas são atletas do Taubaté Vôlei. Eu tô falando, lógico, do Lucarelli, do Éder e do Wallace. Antônio Carmo, uma bela vitória sensacional, coisa que ninguém esperava, Antônio Carmo, dessa seleção masculina de vôlei. Eu digo assim que não esperava, Andressa, é muito forte, mas eu não colocava a seleção, na minha avaliação, a seleção brasileira como franca favorita. Achei que a feminina chegaria, todo mundo apostando mais na feminina, que começou melhor, né? Melhor. A masculina, gostado que o futebol e o vôlei se equipararam, né?
ambas as equipes começaram tropeçando. Sim. O futebol com 2 empates depois deslanchou até ganhar a medalha de ouro contra a Alemanha nos pênaltis. E o vôlei começou com 2 vitórias contra seleções fracas, jogando mal. E daí perdeu 2 jogos que deixaram ele no fio da navalha e com a classificação muito ameaçada. E a partir do jogo decisivo contra a França, aí o Brasil deslanchou de vez e aí foi o time que a gente gosta de ver jogar. Não foi ainda aquele Dream Team que a gente viu de 2006 até 2008, quando o vôlei brasileiro dominou o mundo, sendo bicampeão mundial, campeão olímpico, vice-campeão olímpico, ganhando 5, 6 vezes a Liga Mundial. Aí depois teve esse pedaço aí de 6 anos, André, sem ganhar um torneio, mas sempre chegando em final, né? Foi bivice da Olimpíada, não conseguiu o tetracampeonato mundial na Polônia, perdeu o título, ficou com o vice-campeonato, Liga Mundial. Na trave, né, Carlos? E agora em casa, ali nas finais, sempre esteve. Mas parecia que não passava aquela confiança necessária, parecia que faltava alguma coisa. E me parece que depois do jogo contra a França, que foi o jogo decisivo, ou ganhava ou morria já na primeira fase, aí o time se soltou e jogou demais. E esse Wallace é brincadeira, né? O torcedor do Taubaté vai ter a chance, até a gente comentava aqui, como é que um jogador desse não teve uma proposta milionária de um voleibol turco, que tem um campeonato espetacular, russo ou italiano, né? É interessante. O torcedor taubatiano, Vale Paraibano, vai ter a primazia, a honra, a satisfação, André, de poder ver esse jogador que é fantástico. O Wallace, maravilhoso. O Lucarelli já estava no Taubaté e o Éder, um bom reserva, que entrou em algumas partidas e ajudou também a seleção brasileira. E mais do que isso, né, André? São outros 2 jogadores que passaram pelo Taubaté. Sim. O Maurício Souza, que foi espetacular, um achado do Bernardinho. Teve que ir conosco quando jogava no Taubaté. Exatamente. Aí ele saiu do Taubaté, foi para o Campinas, está no Campinas, mas também jogou pelo Taubaté. E o Lipe, que se despediu do Taubaté agora, nessa temporada, foi fantástico para que o Brasil chegasse à medalha de ouro também. Então, na verdade, 5, né? Jogadores, 3 que já jogaram, 1 que joga, 2 que jogaram e 2 que vão jogar com a camisa já passaram pelas mãos de Ricardo Navajas. Agora você falou do contrato, Antônio Carlos, certamente Ricardo Navajas, com toda a equipe do Taubaté Vôlei, tem um contrato muito bem acertado. Você já disse pra gente várias vezes em relação aos jogadores, tudo muito certinho, tanto pro lado do time, quanto pro lado dos jogadores, né? O que deixa com a gente a sensação de que eles realmente vão permanecer aqui. E contratações espetaculares. A gente vai ter uma liga nacional aí fantástica, porque o SESI repatriou o Lucão e o Bruninho, então vai estar com um time com o Serginho, com tanta gente boa lá também, o Murilo, o Sidão, quase que uma seleção brasileira também, e o Cruzeiro, que continua sendo muito forte. Isso vai deixar o voleibol brasileiro mais forte, porque a conquista de ontem trouxe de volta aquela alegria de ver essa seleção, que sempre foi vitoriosa, ganhando de novo a medalha de ouro. Muito legal. Já os outros atletas não trouxeram medalhas, mas só deles estarem na Olimpíada, como a gente já disse, inclusive, na semana passada, quando estávamos no Martins Pereira, que já é uma conquista fantástica. Já é ganhar uma medalha, né? Participar de uma Olimpíada, em casa principalmente, conseguindo chegar lá, contando com o apoio da torcida, não deu dessa vez, mas muitos atletas ainda terão uma outra oportunidade. Aqui no nosso Facebook, o Bruno Moreira, o Bruno Zucchinali, lembrando também que o Ricardo Pombo Salles e a comissão técnica da seleção de futebol feminino também faziam parte aqui da nossa região. A gente, inclusive, falou deles também. Na verdade, só o Ricardo Pombo, né? O técnico já mudou, era o Vadão, a gente já teve lá o pessoal, mas é mais um também que trabalhou no futebol feminino. E as meninas que eram do São José, né? Seguinte, vamos falar de futebol, porque o São José dos Campos Futebol Clube perdeu ontem mais uma partida na Copa Paulista. Dessa vez foi para o São Caetano, que é líder, foi 3-0. Foi a 5ª derrota do Tigre do Vale na competição e a 6ª seguida, sem vitórias. Não vence a 6 jogos, então, portanto. E o resultado mantém o Tigre do Vale na lanterninha do grupo 4, com 4 pontos apenas. Próxima partida do time será contra o Água Santa no Martins Pereira, domingo, Carmen. Ainda tem chance, mas pelo amor de Deus, precisa vencer. Nesse grupo a gente pode já separar 3 vagas para o Nacional, para o Santos e para o São Caetano. São Caetano já é o primeiro colocado. Sim. E uma vaga está entre o Flamengo de Guarulhos, o Água Santa e o São José dos Campos. Só quer dizer, domingo, se o time quiser alguma coisa, tem que se perder, acabou. Agora, na verdade, não é só isso. A verdade é que eu tenho essa visão, cada um pensa de um jeito. A Copa Paulista,
Para você jogar a Copa Paulista, tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo de jogar a Copa Paulista? Ah, peraí, eu estou com um time bem montado, que acabou de fazer um bom campeonato, tem uma rapaziada boa, e eu vou jogar para dar sequência, para não ficar parado, porque eu acho que futebol não se joga só 3 meses, eu concordo, a diretoria pode pensar assim. Aí tem 2, eu não tenho isso daí, mas surgiu um investidor que vai me dar uma boa condição, eu vou jogar a Copa Paulista, vou ter um bom trabalho e depois eu já vou preparar o time para o ano que vem. E a terceira eu já vou montar um time visando a temporada 2017 com a rapaziada que vai jogar o Campeonato Paulista da Série A3. Me parece que nenhuma dessas 3 opções que eu coloquei serviram como objetivo primordial para que o São José Futebol Clube entrasse no campeonato da Copa Paulista. Entrou mais ou menos aquela, vamos entrar por uma aventura. Vem aí o Álvaro Gaia, que é um bom rapaz, está lá no Velo Clube, não vai jogar mesmo, vem para cá, trabalha um pouco aqui. Dar, né? Tem um investidor que vem lá, dá aí o café, o pão com manteiga, o Robertinho da padaria que se desdobra, arruma a casa, arruma o ônibus, faz isso, faz aquilo. E a gente toca, quem sabe se der certo, deu, não está dando, e o time vai amargando vexame. Não é que é vexame perder todos os jogos, mas fica muito feio, né, André? Fica muito uma campanha que não agrada ninguém. Eu não acredito que vai conseguir vaga, não. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Olimpíada com a Dara Diniz, atleta de Guaratinguetá, que jogou na Seleção Brasileira de Handebol, vai se despedir da seleção. A gente volta já com informações para você.